Olá, irmãos, paz do Senhor. Quero trabalhar com vocês hoje uma meditação, uma mensagem, um entendimento, vamos falar a verdade, né? Um entendimento a respeito da sensibilidade de nós como igreja, como anda a nossa sensibilidade como cristão, como anda a nossa sensibilidade como filhos de Deus. Como que está a nossa sensibilidade sendo servos, sendo servas, né? Sendo aqueles que são chamados pelo nome de Deus, né? Será que estamos sendo sensíveis ao que está acontecendo à nossa volta? Será que estamos sendo sensíveis ao que está acontecendo no mundo nesse exato momento? Eu quero falar com vocês algo que eu já venho falando em alguns estudos, principalmente na igreja onde eu congrego, né, no início do ano. A gente fez esse estudo. Eu acho que uns 15 ou 16 vídeos falando sobre isso. Esse pequeno trecho que eu vou levantar a questão aqui, tá? Que é um dos pontos mais importantes para a igreja, mas a igreja em si não dá importância para isso. Esse ponto que eu vou colocar agora. Você sabia que existem 5 maneiras pelas quais Deus fala com o homem? 5 maneiras? Ou melhor, claro que existem mais de 5 maneiras, né? Deus é multiforme, né? Ele pode falar com o homem de várias formas. Mas eu quero falar em 5 maneiras que eu encontro, ou eu julgo como padrão de Deus, né? Que essas maneiras, elas se repetem desde lá do Gênesis, vem vindo, e ela continua se repetindo. Essas são 5 maneiras pelas quais eu encontro na palavra, né? Claro que tem outras formas de Deus falar, mas essas 5 das quais eu vou levantar aqui são as que Deus mais usa para falar com o homem, né? Que são maneiras práticas, vamos falar assim, né? A primeira delas, a primeira maneira que Deus fala com o homem é através da Bíblia, né? Através da palavra, tá certo? Não tem como o homem se relacionar com Deus se não tiver palavra, se não tiver Bíblia, não tem relacionamento, né? Olhe lá se houver existência de Deus, né? Sem Bíblia, sem palavra, né? O homem nunca vai imaginar que tenha Deus, né? Ou que existe Deus. Então a palavra é o primeiro ponto, né? De relacionamento entre Deus e o homem, né? Ou o homem e Deus. Sem este é impossível se relacionar. Ok. Tendo essa primeira parte, essa primeira maneira de Deus falar com o homem em mente, que é a palavra dele, e nunca vou entender Deus ou a saber a respeito de Deus. Quando eu leio a palavra, não é? Quando você ouve também, mas muito mais quando você lê a palavra, você lê a história, né? Ainda que seja só história para você, né? Mas você lê e você entende um pouco sobre Deus. Então essa é a primeira maneira. Segunda maneira, da qual eu julgo, é o Espírito Santo, né? O homem se relaciona com Deus por meio do Espírito Santo. Primeiro porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E depois soprou dentro do homem, né? O seu fôlego de vida, né? Seu fôlego de vida, né? Deu vida para o homem. Mas também, ao soprar isso dentro do homem, ele colocou uma necessidade dentro do homem. Uma necessidade que só pode ser preenchida pelo próprio Deus. Não existe outra coisa que vai preencher um vazio que Deus colocou no homem, de uma busca por causa de Deus, né? O homem vai buscar Deus. E é uma busca que ele só vai encontrar satisfação em Deus mesmo. Em outro lugar ele não vai encontrar, né? Ou seja, então a segunda maneira que Deus vai falar com o homem é por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo ele vai falar com o homem. Por exemplo, né? Ah, mas e quando o cara não é crente? O cara não aceitou Jesus, por exemplo. O cara nunca foi numa igreja. Olha que, né, desses dias pra cá Deus tem mostrado que igreja não é prédio, né? É importante saber disso. Então, o homem vai se relacionar com Deus por onde? Pelo meio do seu próprio espírito, né? Porque o espírito do homem vai procurar se relacionar com Deus, que é o espírito. E isso vai gerar do homem o quê? Vai gerar uma intuição, uma desconfiança, ou até mesmo uma curiosidade. Às vezes ele nem sabe o que ele está querendo, mas ele vai buscar. Às vezes, eu não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que falam com a boca: eu não gosto de crente, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de palavra. Só que quando ela ouve alguém falar de Deus ou acerca da palavra,
disfarçadamente ela vai inclinar os ouvidos porque ela quer ouvir alguma coisa sobre a palavra. Ela quer ouvir. Só que ela não quer que as outras pessoas percebam que ela está curiosa, que ela quer ouvir a palavra. Entende? Ou seja, isso é o que? A necessidade se fazendo presente. Isso é o Espírito Santo fazendo o papel dele, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que entra no homem e faz o trabalho de convencimento que este precisa de Deus. Então essa é a segunda maneira. Claro que existe, dá para entrar muito mais aqui, mais a fundo no ponto do Espírito Santo aqui, né? Tem muita coisa, mas muita mesmo. Uma das maiores, inclusive, né? O Espírito Santo é inescrutável, assim como a palavra. A terceira maneira que Deus vai usar para falar com o homem, para se relacionar com o homem, é a oração, certo? Primeiro o homem vai ler, no segundo ponto ele vai ficar desconfiado, ou ele vai ficar com uma intuição, com uma desconfiança, ou curiosidade, ele vai ficar curioso, ele vai querer saber. Essa curiosidade, intuição e desconfiança vai fazer com que ele ore. Ah, mas irmão, o camarada não conhece Deus, como que ele vai orar? Existem muitas maneiras do homem orar, não é só de joelho, não é só clamando a Deus que eu oro. Quando você fica curioso, quando você começa a querer buscar coisas relacionadas ao Espírito, né, de Deus, coisas espirituais, neste momento você está orando, sem saber até inclusive, né? Romanos 8, 29, 30, 31, vai falar que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar nem como convém. Mas a oração, então, o papel do Espírito Santo é orar por nós. Então, quando você fica curioso, mesmo sem saber o que você quer, na verdade é o Espírito Santo que está te impulsionando, está te levando a fazer aquilo, para buscar Deus, né? Só que o problema é que nós, homens, nós somos tão centrados em nós mesmos que não conseguimos enxergar, não conseguimos identificar a sensibilidade, né, do Espírito Santo fazendo esse papel, trabalhando dentro de nós, ou em nós, martelando, vamos falar assim, né? Olha, isso está errado, não faça isso, não faça aquilo, vai por aqui, vai por ali. Não vai até outro lugar, não faça isso, não ligue, não mande mensagem. Então você está cansado de ouvir essas pequenas toques, né, que o Espírito Santo dá. Não vai em tal lugar hoje, não faça isso. Então isso é o quê? É o Espírito Santo querendo se relacionar com Deus por meio de você e fazer você perceber que é o Espírito Santo quem está te dando a direção. Ou melhor, você perceber que é Deus quem está te instruindo nesse momento, mostrando para você o que fazer naquele momento. Mas muitas das vezes nós deixamos de lado. Distração, coisa da minha cabeça, loucura minha, barulho de carroça, ditado mais popular, né? Barulho de carroça na cabeça. Então isso é o quê? É o Espírito Santo trabalhando, né? Fazendo com que você ore. Ou seja, que você vá atrás dessas coisas. De fato, você vai orar. Não no primeiro momento. No primeiro momento você vai buscar, você vai querer saber dos assuntos. E quando você começa a procurar essas coisas, você está orando. Até chegar um ponto em que você vai mesmo orar. Você vai começar a fazer perguntas para você mesmo. Nossa, o que será que significa aquela palavra ali, né? Porque nesse ponto você já está curioso, você está começando a desfolhar a Bíblia, você vai querer saber de coisas. Isso aqui, o que será que significa? Hein? Poxa vida, eu queria tanto descobrir o que significa isso. E de repente, está alguém pregando, alguém falando alguma coisa, alguma mensagem, e vai entrar naquele assunto do qual você está curioso. Opa. Ninguém faz barulho que eu quero escutar aquilo. Ou seja, você vai fazer de tudo para ouvir aquele trecho, para te trazer a explicação daquele ponto que você está querendo saber. Isso você está numa oração intensa e não está sabendo. É claro que existem níveis mais profundos de oração, né? Depois que você conhece, você percebe. Tem outros pontos que não dá para entrar agora. De níveis de oração que você vai entrar de mais diferente. Você vai jejuar, você vai fazer coisas espantosas, né? Só para ter uma resposta de Deus, né? Você vai fazer loucuras para poder obter respostas de Deus de um assunto talvez que nem faça diferença para você, não vai trazer benefício nenhum para você, não vai trazer dinheiro, não vai trazer nada, mas só a resposta daquele assunto que você está procurando, que de repente aquele assunto é uma coisa muito grande. Por exemplo, Daniel orou, quis saber o resultado, o significado das visões que ele teve. Ele orou. E aquilo e Daniel tinha recursos financeiros, porque ele era governante na época, né? Então ele tinha uma boa estrutura financeira, né? Mesmo assim ele orou por 21 dias, né? Jejuou lá, fez de tudo para Deus trazer a resposta para ele daquele significado. E aquilo falava de nós, inclusive, né? Então tem coisas que Deus vai te levar a orar, né? Intensamente, né? Intensamente, inclusive. Então isso está falando da terceira maneira que Deus usa para falar com o homem, né? Oração, tá certo? A quarta maneira que eu vejo é a igreja. Mas não é igreja prédio não, tá? Não igreja prédio, né? E sim pessoas, né? Porque igreja são pessoas, não é prédio, né?
Então, quando eu falo que a primeira maneira que Deus fala é pela palavra, a leitura da Bíblia, etc, etc, etc. O segundo ponto é através do Espírito Santo, né? Você vai ficar curioso, você vai ter intuições, desconfiado, curioso, você vai querer ir atrás. Terceiro ponto, você vai começar a indagar, você vai começar a perguntar, vai querer buscar e ao mesmo tempo também vai orar. Ou vai chegar um ponto que você vai estar orando de fato. Terceira maneira. Mas pode ser que nesses 3 pontos ainda você não consiga encontrar a resposta que você está procurando. Aí você vai até a igreja, que significa outro membro do corpo de Cristo. Pode ser uma serva, pode ser um servo. Pode ser uma irmã, pode ser um irmão. Pode ser uma senhora, pode ser uma criança, sendo membro do corpo de Cristo, né? Então você vai procurar ajuda, né? Se você fazer uma pesquisa, até quero falar um negócio interessante. Se você fizer uma pesquisa na sua vida, se você conseguir, você que já é cristão, que está teimando no coração aí, que prédio é a igreja, né? É para você mesmo que está falando aí, que prédio é a igreja. Prédio não é igreja. Prédio é construção, como uma construção qualquer. Para você, faça uma pesquisa na sua memória, tente se lembrar de recordar de momentos difíceis na sua vida, daquele que você precisava de uma resposta do Senhor Deus, você precisava de uma palavra. Qual foi o ponto mais chave que você teve êxito ou resposta para aquilo que você estava buscando? Foi numa pregação dentro de um prédio ou foi através de uma pessoa, ser humano? Um irmão em Cristo, uma pessoa que falou, olha, aquela ligação foi chave, aquela mensagem foi a resposta de Deus. Aquele momento que eu conversei com a pessoa, eu vi Deus falando comigo. Busque na sua memória, você vai ver se foi no momento que você estava na igreja prédio ou se foi na igreja ser humano que Deus trouxe livramento para você. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, no meu coração, na minha memória. Eu me lembro perfeitamente que todas as vezes que eu precisei foi ser humano que me ajudou. Igreja ser humano, não igreja prédio. Ainda que existem pastores, homens de Deus consagrados que estão liderando igrejas prédios, que pregam, têm sinceridade no coração, quer pastorear a igreja. Existem N maneiras, né, de eu me expressar aqui, que eu sei que essas pessoas são sinceras, que querem apacentar de fato a ovelha, que é a igreja do Senhor. Só que ao mesmo tempo está negando a palavra igreja, que a igreja é pessoa, não é prédio, né? E tenta defender prédio, né? Quando eu falo nega, é porque no sentido de levar, querer levar, por exemplo, o dízimo da lei, querer levar na igreja prédio, lugar de adorar na igreja prédio, não é em casa, não é em lugar nenhum. Tem um monte de coisa, um monte de ritos que estavam na lei, que precisam ser banidos da igreja hoje, que ainda estão em andamento, dentro dos cultos, que chamam cultos de libertação, que não são. São cultos que estão resgatando coisas da lei. Entende? Mas não é o ponto aqui, né? Então, esse quarto ponto é a igreja ser humano, do qual nesse ponto quarto aqui, você já está desesperado. Ela já está desesperada ou com o coração muito aflito, porque ainda não encontrou aquela resposta que ela queria naquilo que ela precisa. Dentro da quarta maneira que Deus fala. Se nessa quarta maneira desesperadora você não encontrou resposta, né? Porque se chegou a esse ponto e você ainda não conseguiu encontrar a resposta do Senhor Deus, aí ele vai usar a quinta maneira, que é a mais frequentemente usada por Deus, né? A quinta, que é a circunstância. Circunstância atual que me envolve e a circunstância geral mesmo, né? Ou do seu bairro, ou da sua casa, ou da sua cidade, ou até mesmo a circunstância do mundo. Envolve nessa quinta parte. Por quê? Porque Deus já falou pela palavra, né? Só ali você já deveria acreditar, né, naquilo. Tá certo que não tô falando de acreditar no sentido ter fé, mas sim ter entendimento já de primeira mão. Aí o Espírito Santo entra e faz o papel dele. Não deu para você entender ainda. Aí vem a terceira parte, que é a oração. Opa, não entendi ainda. Aí vem a igreja, que é outro ser humano. É assim. Ah, mas não entendi ainda. Aí Deus mostra no meio da circunstância. Já quase que entrando em juízo, né? Quase que é um momento de juízo para mim. Eu penso que essa quinta maneira quando Deus fala, né? Tá certo? E é essa quinta maneira que eu quero trabalhar agora, a partir deste momento, para os irmãos que já estudam há mais tempo, que já estão avançados dentro dos conteúdos escatológicos, coisas dos últimos dias e tudo mais. Já para você que não tem muito costume de analisar profecias, de analisar Antigo Testamento, lei, salmos, profetas, ou coisas que envolvem estudos, né? Talvez você não é muito dedicado a estudos, né? Não é muito dedicado às coisas relacionadas à palavra, né?
Uma porque talvez você ache que é muito difícil, outra porque talvez é preguiça, ou outra porque existe um outro ponto, talvez que Deus te chamou para fazer outra coisa, né? Pode ser também, não posso julgar. Mas para cada caso é um caso. Então eu quero falar de coisas relacionadas ao número 40. Número 40, E eu vou pegar desde Gênesis, vou parar lá em Apocalipse, é claro que é resumido, né? Não vou falar da Bíblia inteira aqui, não tem jeito, né? A gente precisa correr aqui com o tempo, inclusive. Quando chegar em Apocalipse, eu volto em Gênesis de novo e aplico essas 5 maneiras pelas quais a gente está estudando aqui nesse de primeira mão. E você vai ver que Deus sempre falou de algo que talvez você não ouviu, não entendeu. Mas quando chegar na circunstância atual, você vai entender que ele já estava falando desde o início, algo que está acontecendo hoje, no mundo. É importante você entender isso. Vamos lá. No início, lembrando que isso que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, contém 160 acontecimentos por toda a Bíblia, ou aproximadamente 160 acontecimentos. Eu separei aqui, se eu não me engano, 8 ou 10 deles. Vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, uns 10, mais ou menos uns 10, não dá para contar. Uns 10 pontos que fala do número 40. Só que esse número 40 está sendo mencionado mais ou menos 160 vezes por toda a Bíblia. Não consigo detalhar agora isso, não tem jeito, né? Senão o vídeo ficaria enorme. Vamos lá. Então, uma das primeiras, não é a primeira, mas é uma das primeiras vezes que Deus fala do número 40 é quando ele aparece para Noé em Gênesis 7. Noé, faz uma arca para mim, ou melhor, Noé já tinha feito a arca, na verdade, que Deus já estava falando com ele há tempo, né? Só que aqui já está quase perto do momento de Deus executar aquilo que ele já tinha falado há muito tempo a Noé. E nas escrituras. Noé, prepara os animais, tudo que tem que ser feito, joga dentro da arca, porque daqui 7 dias eu vou fazer cair copiosas chuvas sobre a terra. E quando eu fazer isso acontecer, vai chover durante 40 dias e 40 noites. Observe no 40. Vai chover por 40 dias e 40 noites, não é? E isso se repete muitas vezes no capítulo 7. Deus falando no 40. Aí Noé obedece a Deus e de fato acontece isso, né? De fato acontece isso. Agora, o interessante é uma pergunta que eu vou falar depois no final, né? Justamente para segurar, para você assistir inteiro o vídeo. Como fica a terra depois do dilúvio? Ou como ficou a terra depois do dilúvio? Deus pronunciou de várias maneiras, né? Olha, eu vou fazer cair chuva sobre a terra e vai chover durante 40 dias e 40 noites. Quando terminar a chuva e cessar as águas, como que ficou a terra? Ou como iniciou a terra? Como que ficou a terra depois do dilúvio, né? Essa é a pergunta. Aí no final do vídeo a gente vai falar de novo, tá? No finalzinho dessa meditação aqui, né? Outro ponto, saindo já da época de Noé e entrando ali na época do Egito, Israel ficou por cerca de 40 anos no deserto, ok? Os israelitas, se traçassem uma linha reta, sem fazer curva, sem ficar rodeando em volta, se saísse de Israel e fosse direto para Canaã, eles caminhariam durante 40 dias e chegariam ao seu destino. 40 dias. Por 40 anos no deserto, Deus fez cair o maná do céu, né? 40 anos de idade foi a idade de Moisés, quando este foi chamado para tirar o povo do Egito. 40 mil homens de guerra foram, né, preparados por Josué para entrarem e invadirem Jericó. Percebe? 40 dias foi o número em que Golias desafiou o povo de Deus, né? Desafiou Israel. 40 anos reinou Davi, reinou Saul e reinou Salomão. O profeta Jonas recebeu uma mensagem para denunciar o pecado de Nínive, e se eles se arrependessem, Deus não destruiria. Caso eles não se arrependessem, em 40 dias haveria destruição sobre Nínive. 40 dias. Jesus jejuou por 40 dias. 40 dias depois da sua ressurreição, ele ficou na terra, junto com os discípulos, dando ensinamentos e instruções. Depois, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, vai aparecer um número um pouquinho diferente. Que a besta que sai a besta do mar, né? Ou a besta da terra, melhor. Apocalipse 13, verso 5, né? Vai perseguir a igreja por 42 meses. 42 meses. Lá atrás, voltando um pouquinho atrás de novo, lá na época de Elias e Eliseu acabou de atravessar o Rio Jordão,
Do outro lado do Rio Jordão, alguns rapazes meninos, isso fala de primogênitos, né? Alguns rapazes tiraram sarro de Eliseu, né? Sobe também, calvo. Ô calvo, sobe também. Ou seja, tirando sarro de Eliseu. Porque Elias subiu e Eliseu ficou, né? E isso mostra o quê? Elias, o próprio Cristo fazendo a ascensão nos céus, né? E o corpo de Cristo, que é Eliseu, ficando na terra, né? Uma tipologia, tá certo? E no futuro, no nosso futuro, algumas pessoas vão dizer: por que vocês não sobem? Vocês não iam ser arrebatados? Sobe também, calvo, falando para nós, né? Sobe também, Jesus subiu, por que vocês não sobem? Vai ter esse escárnio no meio de nós ou contra nós, né? Para que nós subamos também. Só que lá nesse contexto, Eliseu amaldiçoou esses rapazes, esses primogênitos. O que aconteceu? Apareceu duas ursas, duas bestas. Essas duas ursas despedaçou, arrebentou, arregaçou, né? Aniquilou 42 destes rapazes, 42. Fazendo uma alusão, né? Lá para o Apocalipse, né? Então Deus está anunciando lá atrás o que ia acontecer no futuro, né? Depois, por último, dentro da linha 40, né? Ou 40 e poucos, né? Porque na verdade aparece 40 e poucos, mais do que 40 na verdade. Vai aparecer 144 mil sendo selados. Só que nesse período de 144 mil sendo selados, né? Tempo terrível na Terra, né? Tempo de vingança, tempo de destruição. E o que acontece? E o que acontece não? O que aconteceu lá atrás, na época de Noé? Jesus gosta de falar muito isso, né? Lembrai-vos dos dias de Ló. Olhem para os dias de Noé. Assim como foi naqueles dias, assim será a volta do Filho do Homem. O que aconteceu lá na época de Noé? Choveu por 40 dias e 40 noites, cumprindo a palavra de Deus, ok? Só que a palavra de Deus tem o tempo da sua ordem, saída, momento da sua palavra se cumprir, né? Tem o período da semeadura que ele semeou, cumpriu a palavra, e depois tem a consequência da palavra, né? Ou do acontecimento daquilo. Como choveu 40 dias, 40 noites, a terra encheu de água. A palavra fala que até os montes mais altos ficaram submersos debaixo da água, né? Ficaram lotadinho, né? E pra galera que gosta do assunto terra plana, né? Como é que não derramou, né? Encheu tudo e não derramou. Interessante, né? Ou pros globalistas melhor, né? Os terraplanistas sabem por que não encheu, porque é plano, né? A terra toda cercada de gelo, não tem como derramar, mas fica para um outro ponto. Não era esse assunto que era para entrar, não era isso que eu quis me expressar, mas me veio a memória isso. Então, voltando para o assunto de Noé. Encheu, cobriu tudo de água, a terra, ok? Se a terra encheu de água, demorou para a água baixar, certo? Para tudo voltar ao normal. E a palavra fala que demoraram 150 dias para a terra voltar ao normal, né? Para as coisas se estabelecerem. É a mesma expressão que vai aparecer em Apocalipse, né? Por 5 meses os homens serão atormentados. Atormentados. Vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. E esses mesmos homens não se arrependeram das suas obras, não se arrependeram dos seus pecados. Como assim? Agora você vai entender. Deus não está falando de maneira de tudo quanto é jeito que vai chegar esse tempo na terra. Mesmo quando chegar nesse tempo na terra, que as pragas vão estar caindo, os homens não vão se arrepender. No período do cumprimento, consequência daquilo que Deus falou que ia acontecer, e ainda existe um momento da circunstância para o homem olhar para a sua circunstância e se arrepender. Falar, opa, está acontecendo aquilo que Deus falou. É melhor eu me arrepender porque eu vou ser salvo. Mesmo assim, a palavra vai dizer que eles não se arrependeram, né? Foi o mesmo contexto de Noé, né? Deus falou de várias maneiras com Noé. Noé com certeza estava falando para o povo através das suas palavras e através das suas obras, né? Porque ele ficou 120 anos carpinteirando, ou carpinteiro, né? 120 anos dando martelada, né? 120 anos o camarada tá vendo, será que esse cara é doido? Será que ele não está vendo que é algo que vai acontecer, né? Uma preparação? E a mesma coisa eu quero usar agora, diante de tudo isso que você ouviu, no número 40, é o nosso contexto atual, né? Nosso contexto atual. Deus está falou de várias maneiras que chegaria um tempo na Terra que as coisas começariam a se intensificar. Com fome, com doenças, pestes, pragas, etc, né? Está começando a aparecer as pragas, ou seja, cumprimento circunstancial exato em que Deus falou, agora está acontecendo,
E mesmo assim, os homens da terra, né, ainda não conseguiram enxergar. As pessoas não conseguem enxergar. Agora eu vou falar algo. Observe a palavrinha quarentena, que está circulando por toda parte do mundo. Todo mundo em casa, quarentena. O que será que tem a ver? O que tem a ver quarentena com esses números 40 que eu apresentei aqui? Que Deus está falando desde o início, o número 40, quarentena. E o mais interessante é que essa quarentena está batendo exatamente com a época da Páscoa, né? Época em que os israelitas saíram do Egito, ou contexto de saída do Egito. Contexto em que a igreja, né, vai começar a sair do sistema do mundo, sistema religioso, né? A igreja precisa começar a sair do sistema religioso. É a mesma época, né, de sistema, né? Eu sei que existe um estudo aí muito antigo, que as pessoas usam o termo Egito, Israel saindo da terra do Egito e indo para Canaã, significa a igreja saindo da terra e morar para o céu, né? Mas não é não. De jeito nenhum, não tem... Porque os mesmos israelitas que saíram de lá, ou a sua descendência, é os mesmos que se transformaram em igreja. E esses mesmos que se transformaram em igreja têm promessas nos salmos, nos profetas, na lei e no Novo Testamento, que eles vão voltar para Israel. Na mesma Canaã, na mesma região. Vão voltar para lá. Inclusive, para eles voltarem, é por isso que Deus vai permitir todas essas coisas acontecerem, né? Para que aqueles que receberam a promessa, ouviram a palavra, estão estudando, meditando a palavra, vejam que Deus está fazendo cumprir a palavra dele. E esses mesmos vão voltar para Canaã. Se esses mesmos vão voltar para Canaã, e se você tirar ainda, olha, tem mais ainda, se você tirar todos os contextos que fala de Israel, tempo histórico, tempo literal, tempo profético para o futuro, se você arrancar as profecias, ou tentar separar essas profecias para Israel, e tentar localizar profecias para a igreja, você não vai encontrar uma ligação com o Antigo Testamento. Ou melhor, a igreja nem vai existir para começo de conversa. Porque a igreja só começou com o remanescente, com as 12 tribos de Israel voltando, iniciando o período ali da igreja primitiva em Atos. Né? Aí sim, aí fica coerente, né? Porque Deus vai lançar uma palavra, que nem ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, para as duas casas, né? Principalmente Jeremias 31, né? Eis que vem dias que firmarei nova aliança, nova, não é antiga, nova. Nova aliança com a casa de Judá e nova aliança também com a casa de Israel. 2 grupos de pessoas, 2 grupos. Naqueles dias que eu fizer nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não será como a aliança que eu fiz com eles lá no deserto do Sinai. Tendo eles anulado, né? Quebrado a minha aliança, tendo eu desposado com eles, eles não andaram após aquela aliança que eu fiz com ele, tendo anulada, né? Então, nesses dias, quando eu fizer uma nova aliança com esse mesmo descendência de pessoas israelitas, na sua mente imprimirei as minhas leis e no seu coração as inscreverei. No caso, Pentecostes, né? Atos 2. O Espírito Santo desceu justamente para fazer isso. Escrever no coração do homem, não só israelita, mas de todo aquele que, né, temer a Deus, né? Escreve no coração do homem agora a nova aliança, né? Ou os 10 mandamentos no coração e na mente. Porque lá no Monte Sinai foi escrito em tábuas de pedra. E quando você coloca algo em tábuas de pedra, significa que é algo frágil, né? Ou mostrando a fragilidade do coração do homem. Tanto é que o primeiro momento de tentação que houve, o povo todo caiu e quebraram a aliança, anularam aquela aliança, né? Mostrando que aquela aliança que ele fez com eles, em tábuas de pedra, seria algo frágil, fácil de quebrar, e de fato quebrou com facilidade. Mas essa nova não tem como quebrar com facilidade, porque ela é inscrita no coração e imprimida na mente, quando este medita, busca na palavra, que nem nós estamos fazendo. Então não tem como quebrar, a não ser que eu queira mesmo. Olha que eu tenho que me esforçar para quebrar essa aliança, né? Eu tenho que me esforçar. Até porque eu não tenho desculpas, né? Para falar, olha, não dá mais para seguir, não vou mais acompanhar, não quero mais. Não tem jeito. Né? E Paulo vai falar disso, né? Acabaram as desculpas, né? Não tem mais desculpas para o homem. Então, meus queridos, fique com essa palavra no coração, respeito de circunstância, né? Que eu quis trazer a mensagem da quarentena, né? Nós estamos vivendo um tempo de quarentena, em casa, assim como os israelitas ficaram, né, na época da Páscoa. Tinha que ficar em casa porque a mortalidade estava passando lá fora. A mesma coisa está acontecendo, só que agora no literal mesmo, né, diante dos nossos olhos.
E isso tudo é Deus controlando isso, né? O relógio de Deus, né? Trabalhando. Então, as coisas vão se intensificar, né? As coisas irão se intensificar, com certeza, né? Eles falam de 3 meses, 5 meses, 2 meses, algumas semanas. Na verdade é só para enrolar, né? Eles sabem da verdade. Só para enrolar, para o mundo não entrar em pânico, né? Mas a verdade é que as coisas vão piorar sim, né? No sentido ali, piorar no sentido burocrático ali, religiões não, desculpa, política, todo aquele contexto ali, geopolítico, vamos falar. Na questão igreja, no futuro eu vejo sim um ponto de glória para a igreja, né? Tem que haver uma manifestação da igreja na terra também, né? Eu vejo isso, né? Um tempo de igreja triunfando mesmo na terra. Mas não agora. Agora a igreja precisa de um chacoalhão. A igreja precisa acordar para enxergar a circunstância atual em que Deus está falando, né? Deus está falando a circunstância agora. Porque ele falou palavra, falou através do Espírito Santo, falou através da oração, falou através de pessoas, né? E ninguém, entre aspas, né, deu ouvido. E agora está falando através das circunstâncias, né? Então a circunstância está mostrando que Deus falou, é evidente.